Olá, seja bem-vindo ao canal Explica Melhor. Meu nome é Márcio e nesse vídeo quero explicar para você como calcular a fração geratriz de uma dízima periódica. Toca a vinheta. Muito bem, vamos lá. Primeiramente, vamos traçar uma linha de raciocínio até chegar a o que é uma dízima periódica. E vamos começar assim. Existem os números racionais. Quais são esses? São aqueles que você pode escrever na forma A sobre B, ou seja, na forma de uma fração. O A é o que nós chamamos de numerador e o B é o denominador da fração. O 3,5, por exemplo, é um número racional. Ele pode ser escrito como 7 sobre 2, pois 7 sobre 2 é igual a 3,5. Vamos a um outro exemplo. O 0,8 é um número racional também. Ele pode ser escrito como 4 sobre 5. O número 2 é um número racional. Ele pode ser escrito como 2 sobre 1. Agora veja, temos 3,5, que é a mesma coisa que 7 sobre 2. 0,8, que é a mesma coisa que 4 sobre 5. E o 2, que é a mesma coisa que 2 sobre 1. Então, temos duas maneiras de escrever um número racional. Do lado esquerdo, temos a forma decimal e do lado direito, temos a forma fracionária. Para você transformar um número do formato fracionário para o formato decimal, tudo o que você precisa fazer é dividir o numerador pelo denominador. Por exemplo, o número 3/4. Ele é um número racional, está na forma fracionária. Para a gente escrever ele na forma decimal, é só dividir o 3 pelo 4, o numerador pelo denominador. 3 dividido por 4 vai dar 0,75. Então, 0,75 é a forma decimal de 3 sobre 4. Como o 0,75 deu uma quantidade de algarismos finita, então a gente vai dizer que ele é um decimal exato. Agora veja o número 1 sobre 3. Ele é um número racional também. Para escrever na forma decimal, é só dividir 1 pelo 3. Veja que a quantidade de números não tem fim. Vai ficar 0,33333 infinitamente. O 3 vai se repetir para sempre. Então a gente vai dizer que essa forma decimal de 1 sobre 3 é uma dízima periódica. Agora vem a parte interessante. Se você tiver o formato fracionário, você consegue o formato decimal. É só dividir o numerador pelo denominador, fazer uma divisão simples. Agora, se você tiver uma dízima periódica, como você consegue a fração que gera ela? Essa fração que gera ela é chamada fração geratriz. Vamos a um exemplo. A dízima periódica é 1,2222. Qual é a fração geratriz dela? Que fração que vai gerar essa dízima periódica? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar essa dízima periódica de x. Agora, eu vou multiplicar o x por 10. Então veja, multiplicando o x por 10, eu tenho que multiplicar 1,222 por 10 também. O que vai dar 12,2222. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a segunda equação e subtrair a primeira. 12,22 menos 1,22 vai dar 11. 10x menos x vai dar 9x. Perceba que nesse processo eu eliminei a parte que se repete. Agora basta achar o x. Eu vou dividir os dois lados por 9. 9 dividido por 9 vai dar 1. 1 vezes x é x, então o x é igual a 11 sobre 9. X é 11 sobre 9. Só que x é a dízima periódica. Então 11 sobre 9 é igual à dízima periódica. Ou seja, 11 sobre 9 é a função geratriz da dízima periódica 1,2222. Vamos a mais um exemplo para deixar as coisas claras. A nossa dízima periódica agora é 5,121212 infinitamente.
O que está se repetindo aqui é o 12. Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar de x. Agora eu vou multiplicar por 100 para que o 12 passe a fazer parte da parte inteira. E dessa expressão eu vou subtrair a expressão original. Veja, da equação 2 eu vou subtrair a equação 1. 512,1212 menos a dízima periódica vai dar 507. 100x menos x vai dar 99x. Então veja que eu eliminei a parte que se repete. Agora eu só tenho que achar o x. 99 por 99 vai dar 1. Então 507 por 99 vai gerar a dízima periódica que a gente estava querendo. Essa função ela é redutível ainda, podemos dividir por 3. Então a fração 169 sobre 33 é a função geratriz da dízima periódica 5,1212 e assim por diante. Então o segredo aqui é você eliminar na subtração a parte que está se repetindo. E aí você vai conseguir gerar uma fração para aquela dízima periódica. E aí, conseguiu acompanhar? Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário. Tá explicado? Até a próxima!